Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui se encontrando através do nosso canal do YouTube e hoje com algo novo. Por que algo novo? Porque nós vamos introduzir um assunto novo, né? O último assunto que a gente trabalhou em sala de aula e que nós já fizemos revisão aqui pelo canal foi o Brasil pré-colonial. Pois bem, nós vamos continuar trabalhando ainda com a história do Brasil. O conteúdo de hoje que nós vamos começar a trabalhar recebe o nome de A Colonização do Brasil, das capitanias hereditárias à produção da cana-de-açúcar. Vou repetir novamente para que a gente possa ouvir e entender. A colonização do Brasil, das capitanias hereditárias à produção da cana-de-açúcar. É um assunto muito fácil, é um assunto importante, porque é da nossa história, pertence justamente à história do nosso povo. E é necessário que a gente faça uma revisão daquilo que já foi trabalhado sobre a história do Brasil, para poder justamente compreender essa nova parte da nossa história. Então, quando nós começamos a trabalhar a história do Brasil, a gente viu que o primeiro período da história recebeu o nome de pré-colonial. Esse período pré-colonial só durou 30 anos, teve início no ano de 1500 e se estendeu até o ano de 1530. Dentro do período pré-colonial, eu quero que vocês tenham aprendido pelo menos duas coisas que eu considero importantíssimas durante essa fase. A primeira delas foi simplesmente o interesse que a coroa portuguesa teve em conhecer a nova terra. Essa nova terra é o Brasil. E durante os primeiros 30 anos, várias expedições de conhecimento foram enviadas para informar o rei de Portugal sobre o que existia nessa terra. Qual era o tipo de clima, vegetação, se existia ouro. Então, sobre as riquezas que poderia ajudar no desenvolvimento da economia de Portugal. E a outra coisa importante dentro dessa fase, que é o período pré-colonial, foi que através dessas navegações de conhecimento, a coroa portuguesa desenvolveu a sua primeira atividade exploratória, que foi a exploração do pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil contou apenas com o uso do capital do Estado, da coroa, sem a participação maciça da burguesia portuguesa. É tanto que o lucro, praticamente 100% dele, só era direcionado ao rei e à rainha de Portugal. Então, durante essa primeira fase, os primeiros 30 anos, que foi os primeiros contatos que o rei de Portugal teve com o Brasil, foi preocupado em conhecer a terra, e o segundo, o desenvolvimento da primeira atividade econômica, que não era uma atividade econômica colonizadora, que isso é importante deixar dito. Uma atividade econômica que pudesse gerar algum tipo de riqueza, né? E o rei de Portugal começasse a se interessar pelo Brasil. Então, esse período pré-colonial, ele termina no ano de 1530, porque a partir desse ano de 1530, a história portuguesa no Brasil começa a ter uma nova novela, um novo capítulo, que vai ser chamado de A Colonização. E essa colonização, ela vai acontecer por dois grandes fatores. O primeiro dele, a necessidade que o rei de Portugal vai ter em povoar a terra. Porque durante o período pré-colonial você não tinha ainda a presença de portugueses residindo. Mas aí, a partir do ano de 1530, o rei de Portugal vai se preocupar em povoar. Por isso, colonizar significa tomar posse. E uma das formas de tomar posse era simplesmente povoando a terra. E povoar a terra era simplesmente agora vir portugueses de Portugal para o Brasil e no Brasil simplesmente fixar moradia. Então, a partir do ano 1530, o rei de Portugal tem o interesse em povoar a terra, em colonizar a terra. E o outro fator que fez com que Portugal passasse a se interessar pelo Brasil, passasse a realizar agora por direito a colonização, era desenvolver uma nova atividade econômica. Por que desenvolver uma nova?
porque a antiga era a exploração do pau-brasil, e desenvolver uma nova, mas uma nova que gerasse a sustentabilidade econômica de Portugal. E que essa nova atividade econômica não contasse apenas com o capital da coroa, do rei, o rei tirar dinheiro e fazer. Não, o rei ele queria parceria, ele queria a colaboração de um capital privado. Então, agora, a partir do ano de 1530, dentro desse novo processo administrativo que o rei de Portugal tem para o Brasil, que é a participação da burguesia portuguesa. Coisa que não houve nos primeiros 30 anos, mas que haverá a partir do ano de 1530. Então, veja só, 1530 inicia-se a colonização do Brasil. Portugal tem um interesse de povoar a terra. Esse povoamento vai lhe garantir cada vez mais a posse da terra e impedir invasões estrangeiras, né? E segundo, desenvolver uma nova atividade econômica que venha substituir a exploração do pau-brasil. Aí eu pergunto para você que você está olhando aí na telinha, que atividade econômica o rei de Portugal vai escolher? Vai escolher a cana-de-açúcar. Então ainda não há uma atividade mineradora no início da colonização. O que o rei de Portugal vai decidir a partir do ano de 1530 é simplesmente desenvolver o sistema açucareiro. Aí você pergunta aí, mas professor, e por que a cana-de-açúcar? Simples. A cana-de-açúcar era considerada uma especiaria, um produto de luxo. Estava quase que no mesmo patamar das especiarias indianas, como o cravo, a canela e a pimenta. Então, era um produto de grande demanda, de grande procura lá na Europa, e Portugal poderia agora sair como um mercado vendedor dessa especiaria, que seria justamente o próprio açúcar. Mas, além disso, que outra razão fez com que Portugal escolhesse a cana-de-açúcar como a nova atividade econômica a ser desenvolvida no Brasil? Através dos relatos. Que relatos? Os relatos das navegações de conhecimento, onde o rei de Portugal, depois de 30 anos, o Estado português já tinha conhecimento sobre o clima, sobre a vegetação e principalmente sobre o tipo de solo. Então, a escolha pela cana-de-açúcar também se deu por uma questão geográfica. Portugal sabia que poderia fazer esse investimento porque o Brasil possuía terra em abundância e, além de possuir terra em abundância, também tinha clima favorável para esse tipo de atividade. Então, nada é feito nas coxas. Tudo é planejado e tudo será executado conforme um pensamento administrativo que o rei de Portugal decide implantar no Brasil a partir do ano de 1530. Agora veja só, essa colonização, que vai ser o povoamento da terra para garantir cada vez mais a posse, e o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, a cana-de-açúcar, isso só vai ser possível porque a coroa portuguesa vai, no ano de 1534, implantar um sistema administrativo de divisão de terra. Que divisão de terra é essa? A divisão de terra é chamada de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, a gente pode perceber como foram que elas seguiram a ser implantadas no Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né, fazendo toda a representação aqui do que é hoje, né? Mas as capitanias hereditárias se refere justamente a essa parte aqui colorida, que é a primeira divisão territorial que o Brasil recebe. Então hoje você tem nessas divisões os famosos estados federativos, mas que no passado já foram chamados de província, mas que no início da colonização recebeu o nome de capitanias, que é a primeira divisão territorial que o Brasil recebe. Essa linha preta em que o lápis está mostrando aqui é a linha da divisão das terras que foi assinada entre Portugal e a Espanha no ano de 1494, o famoso Tratado de Tordesilha. Então as capitanias elas foram implantadas no ano de 1534, mas respeitando o tratado territorial feito entre Portugal e a Espanha. Olha como é interessante. Toda essa parte do que é hoje o Brasil, no passado,
pertencia à coroa espanhola, né? É depois que Portugal vai simplesmente invadir o território alheio e vai, através de novos tratados feitos, vai se apoderando de novas terras até se constituir no território que nós temos hoje. Aí, nesse caso, as capitanias hereditárias, elas foram pensadas no ano de 1532, mas elas só foram implantadas no ano de 1534. Foram 15 capitanias hereditárias, 15 divisões de terra, como a gente viu ali no próprio mapa. E quais eram as funções dessas capitanias hereditárias? Simples. Na hora que eu perguntar na atividade sobre compreensão do conteúdo, vocês vão ter que responder isso. Quais eram as finalidades das capitanias hereditárias? Entre outras coisas, nós destacamos duas. A de colonizar, que era povoar justamente o Brasil, a colônia, né? Isso para garantir cada vez mais a posse da terra e impedir a conquista de outras nações europeias nas terras portuguesas, como a gente teve várias invasões, como invasões francesas. E a outra função, a outra finalidade era justamente econômica, que era produzir a cana-de-açúcar. Então, duas finalidades das capitanias hereditárias tinham como primordiais. A primeira dela, fazer o povoamento da terra. E a segunda dela, desenvolver o sistema açucareiro. Por isso o nome do nosso assunto. A colonização do Brasil, das capitanias hereditárias à produção da cana-de-açúcar, que é o ciclo açucareiro, que é o sistema açucareiro. As capitanias hereditárias são elas, administrativamente, que vai institucionalizar a colonização do Brasil. Mas aí a gente fica perguntando aí, quem iria administrar essas capitanias? Já que nós temos 15 lotes de terras, né? 15 divisões territoriais. Aí nesse caso a coroa portuguesa já havia planejado tudo bem direitinho. As capitanias hereditárias, assim como a produção da cana-de-açúcar já tinha sido exemplos utilizados pela coroa portuguesa em outras colônias, então o Brasil seria simplesmente mais um local a receber esse tipo de administração colonizadora, e a coroa portuguesa simplesmente nomeou burgueses, grandes comerciantes, entre aspas, ricos comerciantes lá de Portugal, que receberiam, por via de documento, né, receberiam do Estado português, do rei de Portugal, a chefia e a administração dessa capitania hereditária. O mais interessante é que a pessoa que recebia do rei de Portugal a administração de uma capitania hereditária dessa, ele recebeu o nome chamado de donatário. Então, quem era o donatário? Era o administrador da capitania hereditária. E existia um documento que era chamado de carta de doação, ou seja, o rei doando, mas essa doação não era a entrega da terra, onde a pessoa responsável ficaria por conta dela. Não. Era a pessoa que recebia essa dotação, essa doação de terra, mas ao mesmo tempo essa pessoa tinha direitos e deveres a cumprir. Aí, por exemplo, um dos direitos, obter parte do lucro do que fosse produzido dentro da capitania hereditária. Um dos direitos, quando morresse, hereditariamente, poderia passar aquela terra para alguém da sua linhagem, para alguém da sua família, por exemplo, um filho. Por isso recebe o nome, capitania hereditária. Hereditária por quê? Porque era um direito do próprio administrador da capitania repassar, quando morresse, a terra justamente para o seu filho. E entre as obrigações, proteger a terra, povoar a terra e produzir a cana-de-açúcar. Então eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte do nosso assunto, que foi o interesse de Portugal em colonizar o Brasil. Colonizar para povoar, para desenvolver o novo sistema econômico, que foi a cana-de-açúcar, e para isso foi preciso agora dividir a terra em capitanias hereditárias e entregar a um rico burguês, conhecido como donatário. Beleza?